A corrupção política, a escassez de alimentos e remédios, a produtividade em sucateamento, o desemprego, a violação dos direitos humanos sob o comando do regime autoritário de Nicolás Maduro, o que levou a Venezuela, de um país tão rico, tão próspero em décadas atrás, a se tornar um colapso econômico mundial? Eu sou Douglas Damasceno e sejam bem-vindos ao canal da DS Filmes. Venezuela, a nação localizada na América do Sul, o país que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo e é o seu principal setor econômico. O território venezuelano foi explorado pelos espanhóis e o clima do país é o clima tropical. A base econômica do país é a exploração de petróleo e também tem uma atratividade turística gigante. Nas últimas décadas, a corrupção política foi o que mais contribuiu para a deterioração da estrutura local e a imigração em massa de venezuelanos a todas as partes do mundo, incluindo o Brasil. A Venezuela conta atualmente com cerca de 28 milhões de habitantes, tendo as suas maiores cidades como a capital Caracas, Maracaibo, Valência, Barquisimeto, Maracay e Ciudad Guayana. Além da extração de petróleo e gás natural, a Venezuela conta ainda com a produção de minerais, como ouro, diamante e ferro. Já na parte alimentícia, conta com a cana-de-açúcar, o milho, cacau e café. Além dos setores econômicos citados anteriormente, o turismo também tem uma grande importância na economia venezuelana, especialmente falando em lindas praias, aventura e o ecoturismo. As praias da Venezuela, como as ilhas que possuem por lá, são os principais atrativos turísticos do país. A Venezuela, no passado, foi um dos países com a melhor infraestrutura de cidades da América Latina. Mas com o passar dos anos, as estruturas têm sido bastante deterioradas. E tudo isso se deve em razão do cenário da instabilidade política e econômica, que atinge o país com uma diminuição do investimento público e com extrema dificuldade de acesso ao capital estrangeiro. Os venezuelanos atualmente enfrentam um cenário bem caótico no país, como acesso restrito à saúde, educação e segurança, racionamento de água e luz e escassez de alimentos e remédios em farmácias e supermercados. O país também tem sofrido nesses últimos anos um aumento da violência, vulnerabilidade social e da saída de seus cidadãos para outros países. A última notícia que saiu é que o país está sofrendo graves ameaças de apagões e Nicolás Maduro resolveu diminuir a carga horária de trabalho do governo de 40 para 13 horas semanais. Mesmo com todo esse cenário catastrófico, a Venezuela ainda é o país que conta com as maiores reservas de petróleo do mundo. A crise na Venezuela ocorre desde meados de 2013, encontrando-se uma crise política entre o Partido Socialista de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana, que denuncia constantemente os abusos de poder e a extrema corrupção envolvendo até narcotráfico cometidos pelo presidente. A crise da Venezuela está diretamente ligada com a desvalorização do petróleo no mercado internacional, onde começou a acontecer a partir de 2014. A partir de 2017, o governo americano liderado pelo Donald Trump resolveu impor várias sanções econômicas ao país venezuelano, em represália à ditadura de Nicolás Maduro. Essas sanções agravaram a situação econômica e forçaram o país a reduzir a quantidade de petróleo exportado. E essa redução também é fruto da má gestão da estatal venezuelana, a PDVSA. A inflação já ultrapassou de 1.300.000%.
A pobreza extrema do país saltou de 23% para 61%. O PIB caiu 37%. O salário mínimo atual é de $3. A sustentação da ditadura de Nicolás Maduro se deve pelo apoio dos militares. Mas para ter esse apoio, Nicolás Maduro terá que dar cargos, propinas e muitos incentivos para manterem a fidelidade ao ditador. Hoje o país se passa por uma crise profunda que não tem previsão de chegar ao fim. Mas como era a Venezuela nos anos 50 e 80? Chegou a ser um dos países mais ricos e prósperos da América Latina. O país estava tão bem economicamente que chegou a ser apelidado de Venezuela Saudita, comparando com o país da Arábia Saudita, que explorava muita riqueza em petróleo na época. Na capital Caracas, os prédios eram muito altos e modernos, e as ruas eram bastante largas, como é nos Estados Unidos, e os hotéis eram os mais luxuosos da América Latina, e os venezuelanos eram os maiores consumidores de uísque do mundo. Esse cenário caótico da crise venezuelana não se dá só pela hiperinflação, pobreza e escassez de alimentos e remédios, mas o grande drama da população é que cada ano que passa eles vão tendo menos conforto e a pobreza extrema vai aumentando cada vez mais. Em 1958, depois da queda do regime militar de Marcos Pérez Jiménez entre 1914 a 1994, a Venezuela viveu as 3 melhores décadas da história de sua economia, entre 1959 e 1983. O desemprego no país se manteve na marca de 10%. A inflação era uma das menores do mundo e o crescimento médio do país foi de 4,3% ao ano. Em 1983, o país passou a enfrentar uma crise econômica. A pobreza voltou a crescer depois de 3 décadas em queda. Além da crise econômica, a corrupção de políticos e servidores começou a ascender em grande escala no país. A crise econômica e com ela a queda do poder de compra e o aumento da pobreza levaram os venezuelanos a se sentirem descrentes em relação aos políticos e partidos tradicionais. Em 1998, um militar que prometia mudanças no país, o tenente-coronel Hugo Chávez, acabou sendo eleito presidente da Venezuela. E durante o seu governo, o país voltou a crescer impulsionado por uma nova bonança do petróleo. Hugo Chávez foi o político mais popular da Venezuela. E com o boom das commodities, como eram chamados na época de petrodólares, ele conseguiu financiar vários programas sociais para a população venezuelana. Hoje, com Nicolás Maduro no poder, o petróleo ainda domina a economia e representa praticamente a totalidade de suas receitas de exportação. Em 2014, no entanto, o preço da matéria-prima desabou e as vendas de barris de petróleo caíram drasticamente. E ao passar dos anos até os dias atuais, a Venezuela precisa ainda conviver com a sua crise política interna. A sua principal atividade econômica petrolífera está fragilizada e as sanções econômicas internacionais contribuíram muito. E graças a tudo isso, infelizmente, a sua população está sofrendo cada vez mais.